Bom dia, boa tarde a todos. Queria dar início chamando os nossos membros da mesa, que já chegaram dois. Aqui à minha esquerda, o Oswaldo Stella, para quem eu queria uma salva de palmas. O Vitor Salviati da FAS. E a Fernanda Carvalho, que está mandando o último e-mail ali também. E nós temos ainda duas pessoas a caminho que estão no trânsito do Rio de Janeiro, que anda ligeiramente infernal, que é o Mariano e o Almir, e nós incorporaremos os dois à medida que cheguem. Meu nome é Virgílio Viana, eu sou coordenador desta sessão, moderador, melhor dizendo, dessa sessão, e como nós estamos muito atrasados, eu queria fazer uma abertura muito sucinta, só dizer que o nosso tema é redução da pobreza e RED, né, qual que são os resultados obtidos na Amazônia brasileira a partir das experiências que as instituições que estão nessa mesa representam, e a ideia é que depois, ao final, a gente possa ter um pouco de debate sobre o assunto. Eu vou pedir a todos que sejam bem econômicos e diretos no tempo, para que a gente possa, enfim, dar um espaço para um debate ao final. Isso dito, queria já passar a Oswaldo Stella a palavra, o Oswaldo do IPA, e uma das instituições que é líder nesse assunto de rede no Brasil, com vários trabalhos pioneiros há muito tempo nisso. Então, Oswaldo, muito obrigado e a palavra é sua. Obrigado, Virgílio. Obrigado a todos. Eu vou fazer uso dos meus 10 minutos para colocar um pouco do nosso acúmulo naquilo que o IPAN trabalha em cima do RED. Né? O RED, ou a redução de emissão de gases de efeito estufa por desmatamento, ele é, vamos dizer assim, a última criação, construção da questão florestal dentro da Convenção do Clima. A floresta, dentro da Convenção do Clima, ela foi sempre o patinho feio, sempre foi uma luta muito grande, principalmente das instituições brasileiras, incluir a floresta dentro da agenda do clima. E embora muitos avanços tenham sido feitos, né, por exemplo, a inclusão de sequestro de carbono como uma das modalidades de MDL, Programas do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né, a contabilidade das emissões de floresta nas emissões dos países, tudo isso foi empurrado, né, pela sociedade, muito da sociedade civil, até convenceu o governo, até poucos anos atrás, né, a posição oficial do governo brasileiro é que emissão por desmatamento era natural, não era uma atividade antrópica, não era decorrente de atividade humana. Então, até mudar, convencer o governo brasileiro a assumir que desmatamento e emissão por mudança do solo é uma atividade decorrente das atividades humanas, foi um trabalho difícil. E a gente tem uma série de justificativas nacionais e internacionais para essa resistência de colocar a floresta dentro da agenda climática global. E nesse caminho, em 2005, o IPAM, em parceria com outras instituições, produziu uma publicação que era Redução Compensadas de Emissão, que já acenava para a possibilidade de construir um mecanismo de compensação financeira para a redução do desmatamento, e não para o sequestro de carbono, né, para o plantio de florestas, como era a única modalidade prevista dentro da convenção até então. E 7 anos depois, né, a gente está aqui discutindo o RED, que é a redução de emissão de gases de efeito estufa por desmatamento. A resistência, tanto nacional como internacional, da inclusão da floresta nessa agenda e a complexidade do tema, ela tem criado um ambiente
onde os projetos, as iniciativas, né, de ação para promover a redução do desmatamento e das emissões, elas começam a acontecer por uma necessidade, por uma urgência, por ter efetivamente as condições e os cenários propícios para que elas aconteçam. Só que, mais uma vez, por inoperância, por falta de priorização do governo brasileiro, não existe uma regulamentação, não existe um ambiente necessário para que essas ações ocorram de maneira ordenada, coordenada e efetivamente possam garantir no longo prazo aquilo que elas se propõem, que é a redução do desmatamento. Vamos ter aqui hoje na mesa o Almir Suruí, que é o representante do povo Patiê, que é um desses agentes da sociedade civil que construiu um projeto de rede, vamos dizer assim, de uma maneira quase ideal, de baixo para cima, com consultas populares, com envolvimento da comunidade. E hoje é uma pessoa que vive ameaçada, porque as intervenções na região necessárias para acabar com a agressão externa à terra indígena, né, elas vão muito além do poder dele, mesmo da pessoa brilhante que ele é, de barrar. Né? Então, para ele conseguir implementar o sonho do povo dele, de preservação da terra indígena, ele precisa do IBAMA, ele precisa da Polícia Federal, ele precisa de uma série de instituições, tanto do governo estadual e federal, que se elas não estiverem envolvidas nesse processo, né, por melhores que sejam as intenções dele, uma hora, infelizmente, isso vai dar errado. Então, é muito importante, quando a gente for discutir RED, entender que o RED ele precisa ser uma política pública nacional, que esteja conectada com as políticas públicas estaduais, municipais e regionais, porque iniciativas isoladas, independentes, né, efetivamente têm dificuldade de garantir a permanência da floresta em pé, porque reduzir a dinâmica, alterar a dinâmica do desmatamento num país é política pública. A gente pode concretizar esse objetivo através de projetos, como a gente tem o caso da FAS com o Juma, do Almir Suruí e outras boas iniciativas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho cada vez mais iniciativas ruins. Né? Hoje, por exemplo, no Brasil, tem a última estimativa que eu vi, existem 18 contratos entre empresas e representantes de povos indígenas, caracterizando de alguma maneira um projeto de rede. Isso todo mundo sabe que não é assim que se faz um projeto de rede. E esses projetos ruins, maliciosos, de todas as maneiras, eles acabam contaminando um ambiente que já é difícil de prosperar. É um desafio muito grande, exige uma mobilização de recurso, de financeiro, humano, intelectual, etc., para construir um bom projeto de rede. Mas se eu não tiver um arcabouço institucional, legal e político para que isso prospere, a tendência é essas iniciativas ruins fracassarem e contaminar o ambiente como um todo e, por incrível que possa parecer, comprometer o sucesso da parte boa dessa iniciativa. E quando a gente entende que a questão florestal já é algo que precisa de muito mais suporte, apoio e atenção para prosperar dentro dessa agenda climática e ambiental, se essas barreiras institucionais no Brasil não forem removidas, né, a gente está colocando em risco uma oportunidade muito grande, né, porque dos países que têm remanescente de floresta tropical, o Brasil, em tese, é aquele que reúne as melhores condições de ter uma política de rede robusta. Né? Poucos países florestais do mundo têm o PRODES, que é um sistema de monitoramento por imagem de satélite do desmatamento. Né? Então, isso já é uma ferramenta que ela é essencial para um funcionamento de um projeto de rede. E o Brasil é o único país que tem grandes áreas de floresta tropical que tem um sistema desse tipo há quase 3 décadas. Né? Então,
essas questões colocadas juntas, né, elas aumentam nossa responsabilidade, porque se o RED não funcionar no Brasil, ele não vai funcionar em nenhum lugar, outro lugar do mundo, provavelmente. Então, se apresenta um desafio muito grande para todos nós, de como unir forças e combinar esforços, no sentido de que o Brasil construa um arcabouço legal e institucional que possa dar conjunto, orientação e tornar mais concretas as iniciativas de rede. Eu vou economizar 2 minutos que me faltam, vou encerrar minha fala. Muito obrigado. Bom, obrigado, Oswaldo. E um breve comentário sobre 2 pontos que você mencionou. Primeiro, é o fato de nós termos o caso de vários projetos, entre aspas, ruins, que contaminam o ambiente. Isso é uma coisa interessante. Recentemente teve um projeto numa área indígena que gerou uma discussão nacional muito grande, e a impressão que se passa é que isso é a regra, ou essa é a única coisa que existe, né? Então, acho que esse é um ponto importante que você levantou. E o segundo é a necessidade de nós termos uma política clara com relação ao RED. Essa indefinição do marco legal é algo que dificulta o andamento das atividades nesse setor. Então, isso como 2 sínteses breves, e na sequência passo para a Fernanda, que tem um gancho interessante, porque a Fernanda, entre outras coisas que ela faz, é acompanhar o debate em Brasília, né, onde boa parte dessas questões relacionadas ao marco regulatório acontece. Então, Fernanda, por favor. Liguei ou desliguei? Liguei. Boa tarde. Desliguei? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Carvalho, eu sou da TNC, da Nature Conservancy, sou coordenadora de políticas de clima, e o meu olhar que eu vou aqui dividir com vocês hoje é justamente sobre a questão de políticas, né? O Virgílio, quando propôs os temas, pediu para que eu falasse de gargalos e avanços. Acho que é melhor, nesse tipo de perspectiva, sempre começar pelos avanços para depois chegar nos gargalos. Então, eu acho que os primeiros avanços que a gente pode ressaltar começam em 2004, quando é lançado o Plano de Ação para a Prevenção e Controle da Amazônia, o famoso PPCDAN, né, que contribuiu significativamente para esse resultado que a gente tem hoje da redução de 77% da taxa anual de emissões de desmatamento. Esse plano, no contexto de RED, combate à pobreza, ele tem... Na verdade, ele não é um plano para isso, né? Mas ele tem 3 eixos temáticos. O primeiro deles trata da questão de ordenamento fundiário. Num primeiro momento, se investiu muito na criação de unidades de conservação, né? E depois se investiu na questão do cadastro ambiental rural, que é como você traz os proprietários individuais para dentro de um sistema de monitoramento georreferenciado. Ele investe também muito na questão do monitoramento, controle e fiscalização, repressão mesmo, poder de polícia em cima de quem está desmatando. E um terceiro eixo é o eixo de fomento às atividades produtivas sustentáveis. Ou seja, já há um olhar para tentar transformar aquela economia que é predatória da floresta numa economia que possa gerar receita para as populações que estão lá sem destruir a floresta, né? Eu sempre digo que quem está destruindo a floresta não está fazendo isso porque é mal ou porque olha para aquilo e pensa, meu Deus, que inferno verde, tenho que detonar isso aqui. Não é realmente porque na ausência histórica do Estado, que o Estado vem buscando reverter desde 2004, a gente tem uma economia constituída com base em atividades predatórias. Então, esse plano já sinaliza um novo olhar do governo para a questão da economia florestal. A gente tem alguns outros avanços mais recentes que a gente pode ressaltar. Eu vou ressaltar o recentíssimo, que é a adoção de uma política nacional de gestão ambiental de terras indígenas, já que o tema indígena foi suscitado aqui, a famosa PNGAT ou PINGAT. Esse é um processo de discussão que começou em 2010, com várias consultas, né, no Comitê de Política Indigenista, no âmbito da Casa Civil, coordenado pela Casa Civil. A gente poderia passar uma tarde discutindo aqui se essa política nacional de terras indígenas é RED ou não é RED. Enfim, eu prefiro nem entrar nessa discussão, mas ela é um elemento fundamental, porque ela estabelece como principal instrumento de gestão os planos de gestão ambiental de terras indígenas. Ou seja, eu vejo isso como uma espécie de readiness indígena. Ou seja, se você for fazer um RED numa terra indígena ou um determinado contrato que seja
benéfico e não maléfico, você vai ter que partir do plano, da construção desse plano nacional de gestão daquela terra ali, do que as populações ali estão praticando, quais são as atividades que elas pretendem ou não implementar e como elas pretendem ter sustentabilidade econômica dessas atividades. Então, é um instrumento importantíssimo. Outro instrumento interessante em âmbito federal é a famosa Bolsa Verde. Eu acho que é interessante a gente ressaltar essa experiência aqui, porque a Bolsa Verde, na verdade, ela é baseada numa experiência que é pioneira da FAS, que é a Bolsa Floresta. Eu estou aqui citando a FAS, não só porque eu estou no evento da FAS, mas porque realmente o Estado do Amazonas foi pioneiro na implementação dessas políticas. A gente sabe que o Estado brasileiro vinha trabalhando na questão do Bolsa Família, essas políticas de transferência de renda, mas o Estado foi pioneiro em agregar a questão da transferência de renda com a questão de conservação ambiental. Você tem ali uma condicionalidade ambiental, e isso é bem interessante, e chegou a iluminar uma política federal, que é a Bolsa Verde, que funciona nas unidades de conservação de uso sustentável federais e também para os assentamentos. Então, é uma outra peça no quebra-cabeça de uma política, ou um sistema, ou um regime nacional de rede, ou estratégia. Eu não tenho preciosismo com a palavra. Enfim, eu acho que outras políticas que estão aí podem concorrer para isso, como a questão dos produtos, né, a questão do fomento aos produtos da sociobiodiversidade, você investir em cadeias produtivas de produtos ambientais e a questão de preços mínimos para esses produtos também. A gente tem iniciativas estaduais, como eu já destaquei aqui, o Bolsa Floresta, e a gente tem iniciativas também que são de baixo para cima e que surgem da própria sociedade civil. Aí eu destacaria a questão dos princípios e critérios socioambientais, construídos, né, num processo puxado pela COIAB, pelo GTA, os povos da floresta, tanto os indígenas quanto as populações tradicionais. E aí eu já aponto o primeiro gargalo para vocês. O primeiro gargalo é como tudo isso se coordena. Como é que a gente vai fazer para todas essas peças desse quebra-cabeça, que a gente já tem algumas peças aí na mesa, se juntarem e formarem uma política harmônica, né, que vise tanto a questão da economia florestal, a questão da redução das emissões por desmatamento, degradação e etc., que é o Plus, manejo florestal sustentável, a questão da conservação e aumento dos estoques, para que isso tenha também os benefícios sociais e contribua para a redução da pobreza, né? E aí, enfim, arriscando algumas soluções ou algumas reflexões que a gente tem feito internamente na TNC, falta também, isso é um outro gargalo, você ter um retrato do que é seu T0, qual que é a sua situação agora e aonde você quer chegar do ponto de vista social. Definir indicadores sociais é uma coisa complexa e bastante trabalhosa, mas isso vai ter que ser feito em algum momento. E aí entra um outro gargalo. Isso vai ser feito em âmbito nacional? Se for feito em âmbito nacional, vai ter que ser pactuado com as outras unidades da federação, porque eu sempre digo isso também. A União, ela é uma abstração. Ela se compõe de estados e municípios e de gente dentro desses estados e municípios. Então, esses atores vão ter que estar envolvidos nessa discussão e nessa construção. O que não é fácil, não tem sido fácil. A gente tem visto os avanços nessa seara, mas realmente não tem sido fácil. A gente tem até hoje iniciativas legislativas de rede em alguns estados que avançam, cada um com uma ótica diferente, olhando para as suas situações regionais, o que é desejável, mas como que isso se coordena com a iniciativa federal que está sendo construída e que também olha para planos setoriais, ou seja, nós estamos trabalhando com setores ou estamos trabalhando com estados. Esse é um dilema maior do RED, que também se replica na questão dos benefícios sociais e na questão do combate à pobreza. A gente vai ter que enfrentar isso em algum momento. E a partir do momento em que a gente define esses indicadores vão ter que ser, enfim, monitorados e as intervenções vão ter que ser pactuadas. Se não tiver havendo avanços, como é que a gente vai intervir? Qual que vai ser a nossa lógica de intervenção nisso? Enfim, a gente, no nosso caso do projeto da TNC, que a gente está trabalhando no município de São Félix do Xingu, a gente está trabalhando com diversos tipos de beneficiários, diversos tipos de stakeholders,
tanto povos indígenas, onde a gente acha que realmente a gente tem que focar na questão da gestão do entorno dessas terras indígenas e na questão da implementação dos planos de gestão ambiental de terras indígenas. A gente está trabalhando com pequenos proprietários, onde a gente quer incentivar atividades sustentáveis, o cacau que já é plantado lá na região e também manejo florestal sustentável. Os grandes, que aí seria realmente a intensificação da atividade pecuária, que é o grande vetor de desmatamento naquela região, e também a questão de unidade de conservação que tem ali naquela área, para a gente conseguir uma performance regional. No caso das unidades de conservação, a gente vai trabalhar ajudando, né, os órgãos gestores, tanto estadual quanto federal, na implementação dos conselhos e de planos de manejo para aquelas unidades de conservação. É um grande desafio, é bastante complicado, mas a gente acha que dessa forma a gente pode estar contribuindo para, na prática, gerar algumas lições de como fazer que iluminem políticas aí, que vão desde o local ao estadual, ao nacional, e também o nosso papel é, de certa forma, trazer essa visão que eu tenho mais das políticas para o conhecimento desses atores locais que estão no chão. Acho que essa é a nossa experiência que eu deixo aqui para vocês, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso no debate. Obrigado, Fernanda. Eu acho que foi muito interessante a maneira como você colocou os avanços e os gargalos, e apontando para questões estruturantes que foram feitas já há algum tempo, quase 10 anos, né, o VPCDAN, em 2004, e que criaram as bases para reduções do desmatamento. E também para a complexidade disso e a necessidade de uma coordenação, porque uma coisa é a agenda indígena, outra coisa é a agenda dos pequenos proprietários e assim por diante, né? Todos os atores. Eu acho que é um ponto importante que, de uma certa forma, vai na mesma linha do que disse o Oswaldo Stella, com a necessidade de um marco regulatório, de uma política clara, né, que falta ainda para isso, apesar de terem sido feitos esses avanços que você mencionou. Queria chamar o Mariano, que chegou agora, para a mesa. Mariano Senamo. Ele já chegou e já vai falar. Então, a sequência é essa. Você está... O Mariano é secretário executivo do IDESAN, e é uma pessoa que tem trabalhado, militado bastante na área do RED também, e vai trazer aí a sua perspectiva sobre esse nosso tema da mesa. Então, Mariano. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, me desculpar pelo atraso, eu estava numa outra reunião organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, exatamente sobre o tema, né? Sobre o RED+ do Brasil. E por isso eu peço desculpas, mas estamos aí. Quando ele prepara o PowerPoint, colocar aqui um pouco a visão do IDESAN sobre o tema, que a gente tem uma visão muito crítica sobre a forma como o RED+ está sendo discutido e implementado não só no Brasil, mas como no mundo, né? Eu não peguei a palestra dos demais colegas aqui, então posso até ser um pouco repetitivo, mas a grande verdade é que é um tema que vem sendo discutido há muito tempo, e aí eu parafraseio um prefeito de um município do interior do Amazonas com quem a gente trabalha, em Apuí, que fala que ele vê muita iniciativa e pouca terminativa. E essa é um pouco a situação que a gente tem vivido. A gente vê uma série de políticas e programas, mas para quem está lá do lado da floresta, tomando a decisão do que fazer, pouca coisa acontece. E eu vejo que a gente está perdendo uma grande oportunidade. Essa é a grande verdade. O RED já está acontecendo, então já está ali a primeira transparência, ele já está acontecendo em diversos níveis no Brasil, e o motivo por ele estar acontecendo em diversos níveis de forma desarticulada é que todos esses níveis estão buscando achar essa terminativa, que é o que vai realmente fazer com que os esforços de conservação florestal e desenvolvimento social, acho que esse é o grande desafio, aconteçam
na região amazônica. E aí cada processo tem um tempo diferente, o processo de construção, e eles não são conflitantes. Acho que esse é um ponto que vale a pena falar. No nível nacional, ele é um processo que pode demorar mais tempo e pode aprender muito com as iniciativas que já estão iniciadas. Se falou aqui de rede indígena, e o primeiro projeto de rede indígena no mundo e o primeiro projeto de rede no Brasil, certificado de acordo com o padrão VCS, que é os padrões verificados de carbono, que é um padrão super rigoroso e o mais aceito hoje internacionalmente, ele é no Brasil, em Rondônia, do povo Suruí, não vejo nenhum representante aqui, mas o IDESAN é um parceiro do projeto, e lá a dificuldade de implementar o projeto é imensa. A gente passou por 2 anos construindo toda a metodologia de quantificação do carbono do projeto, que não é um processo fácil, mas toda vez que a gente chegava no campo e via a dificuldade dos índios Suruí em segurar a floresta em pé, a gente via que o nosso trabalho era fácil, porque realmente a pressão ali é muito grande. Mas, enfim, um dos desafios do projeto, aí o tema da regulamentação do RED, é que quando eles se aproximavam de investidores, os investidores vinham com certo temor desenvolver o RED no Brasil, porque a gente não tem ainda uma definição de qual que é a visão do Brasil, qual é a visão do governo brasileiro para a implementação do RED. E no nível internacional também. Quando eu falo que a gente está perdendo uma oportunidade, basta ver a quantidade de redução de emissões que o Brasil já gerou com a redução do desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Então, só que o Brasil já gerou de redução do desmatamento, não sei se alguém já falou isso, mas só que o Brasil já gerou de redução do desmatamento na Amazônia nos últimos 5 anos, ele é mais do que todos os esforços desses países aí que eu estou listando, só alguns deles, fizeram para cumprir com seus compromissos do protocolo de Kyoto. Então, o Brasil ele já tem já entra nessa mesa de negociação com um saldo positivo muito grande, mais de 2 bilhões de toneladas foi o que foi gerado lá. E aí tem uma ilustração gráfica que mostra um pouco isso, né? O nível de referência, onde foi medida essa redução do desmatamento, que é o nível de taxa histórica de desmatamento entre 96 e 2005, e ali a linha vermelha que vai decaindo são as metas que o governo propôs para reduzir o desmatamento nos próximos anos. Então, caso essas metas sejam atingidas, o que se espera é que em 2020 o desmatamento, a redução de emissão, ou seja, o RED da Amazônia brasileira, tenha gerado algo em torno de 9 bilhões de toneladas de CO2. E aí a grande discussão aqui de como fazer isso funcionar é no sentido de como a gente vai aproveitar isso, como é que o Brasil vai se utilizar, né, ou vai promover, primeiro se utilizar do que já foi gerado e depois continuar reduzindo isso no futuro. Hoje, o que já foi reduzido e verificado, como a gente diz, é o que os dados do PRODES verificaram até 2010, é algo em torno de 2 bilhões de toneladas, como eu apresentei antes. E só o que está sendo utilizado dessa quantidade hoje é o que o Fundo Amazônia conseguiu captar com a Noruega, que foi um compromisso de 1 bilhão, que dá algo na conta que se faz ali de $5, apesar de não ter compra e venda na base de um diploma, dá algo em torno de 200 milhões de toneladas, ou seja, dá menos de 10% do que o Brasil poderia ter se utilizado. E eu não estou falando de vender crédito de carbono, estou falando de realmente compensar uma redução que foi atingida, seja via fundo, seja via o mercado brasileiro, seja via o mercado internacional. O grande fato é que se a gente não criar mecanismos mais alternativos, mais interessantes do que só o Fundo Amazônia, a gente vai ficar só limitado a esses 10%. E aí eu falo de RED em nível municipal, RED em nível estadual e RED em nível de projeto, como é o projeto Suí. Aqui uma olhada para o futuro, o que se promete com a Política Nacional de Mudança do Clima. Então a promessa é reduzir em 36% a 39% as emissões nacionais, das quais só se a gente manter aquela trajetória de redução do desmatamento da Amazônia, a gente vai reduzir em 55%, ou seja, a redução do desmatamento da Amazônia, na forma como ele está prometido hoje, ele reduziria em 55% toda a meta, 55% de toda a meta nacional. E aí, o debate que estava tendo no MMA agora, era um debate onde a gente foi apresentar um estudo que a gente desenvolveu recentemente sobre a visão dos estados em relação à Política Nacional de Mudança do Clima. E a visão que os estados colocam é muito no sentido de, ok, se 55% da meta vai ser atingida na Amazônia, como a gente vai fazer para atingir essa meta? E a gente está falando de uma região que é 60% do território nacional, mas que corresponde só a 10% do PIB. Então, é no mínimo intrigante você atribuir para uma região dessas, que tem sérios problemas de pobreza, pagar toda a conta da redução nacional de emissões de gases de efeito estufa. Então, essa é uma coisa que é interessante discutir. Aí, por que eu também defendo, assim como
o Oswaldo, a Fernanda e o Virgílio, por que eu defendo a regulamentação do RED no Brasil? Porque é só ela que vai permitir com que a gente separe os bons projetos dos maus projetos, crie incentivos para os bons projetos e crie desincentivos para os maus projetos, porque eles são realmente perigosos. E também que integre essa meta nacional que já foi definida junto com as iniciativas que estão correntes em nível de Estado. Esse já é meu penúltimo slide, só para dizer que quando eu falo em iniciativas correntes em Estados, a gente já tem hoje 2 estados com propostas de políticas estaduais de RED, mais 4 estados em construção. Não, vai ser até menos que isso. E o perigo é que se a gente não começar a integrar isso logo, essas leis vão começando a gerar expectativas no campo, vão começando a gerar dificuldades de integração metodológica, quando a gente fala da questão da linha de base, e é isso que a gente tem que tentar evitar. Então, falando aqui de 4 diretrizes que a gente tem orientado no estabelecimento dessa estratégia nacional, é primeiro um diálogo mais próximo entre o governo federal e os estados, isso não tem ocorrido. Na construção da Estratégia Nacional de RED, até hoje, não sei se talvez o pessoal que está lá mais próximo do Brasil já foi chamado para alguma reunião, mas nós, pelo menos, nunca fomos convidados para a reunião da definição da Estratégia Nacional de RED. E os estados também não. Então, isso é super importante, reconhecer essas iniciativas que já estão sendo implementadas e que têm gerado muita lição, muitas lições aprendidas, como, por exemplo, o Bolsa Floresta, o projeto de RED do Juma, assim como o Suruí e outros, de como isso vai funcionar, ou seja, vai sair do nível da política para o nível da prática no chão. Outra coisa que a gente tem sugerido é que a regulamentação ela não é tão simples e ela pode ser feita por etapas, onde numa primeira fase, é isso que os projetos pilotos, as iniciativas pilotos estão precisando, poderiam ser estabelecidas salvaguardas e diretrizes para que os projetos fossem implementados e depois se integrassem dentro de questões complexas realmente, que é como vai ser gerado recurso financeiro necessário para implementar todas essas ações. Então isso poderia ficar para uma segunda fase, mas já poderia ser criado um pacote, ou pelo menos uma declaração do governo federal falando projetos, nós acreditamos e reconhecemos o valor de vocês. Sigam adiante mediante essa e essa regra. Então esse é um ponto super importante que poderia ser feito e não dependeria de uma grande lei, nada disso. Uma comunicação oficial já resolveria parte do problema, mas a gente não tem isso ainda. E aí, por fim, a definição de uma estratégia de alocação, ou seja, todo aquele bolo que eu mostrei no gráfico, que é o potencial de 9 bilhões de toneladas de carbono, que vai ser atingido se a gente conseguir manter o ritmo de redução do desmatamento, como isso poderia ser distribuído entre os estados. E aí a gente defende a utilização de uma metodologia de alocação daquele RED entre os estados, porque cada estado é diferente, e uma das propostas seria a metodologia de uma utilização do conceito de estoque e fluxo, que o Oswaldo conhece bem, o IPAM foi um dos primeiros a propor essa abordagem, e isso permitiria abordar cada estado de uma forma diferente. Um último sinal que eu queria falar é que a gente ontem realizou um evento com o setor privado, com atores do setor privado para falar sobre RED, e eles colocaram uma mensagem muito clara, né? Falaram, a gente perguntou para 2 grandes empresas que estão desenvolvendo isso, uma delas é a Wildlife Works e a outra é o Fundo Altélia, por que eles não estão, né? Por que gerou tanta expectativa de que o setor privado iria financiar o RED com o mercado e até hoje a gente não vê esse volume todo que era prometido. O que eles falaram é que o risco, por enquanto, só está jogado para o lado deles. Ou seja, os únicos que estão assumindo o risco para desenvolver a RED hoje é o setor privado, porque a gente não tem uma regulamentação internacional, não tem uma regulamentação nacional e para aqueles que estão negociando com os estados ainda não temos uma regulamentação em nível de estado. Então, a partir do momento que esse risco for diminuído um pouco, eles colocaram que eles estão prontos para começar a investir mais. Então é isso, obrigado. Obrigado, Mariano. E a sua fala vai na mesma linha do que disse primeiro o Oswaldo, depois a Fernanda, da importância de termos uma regulação nacional sobre o RED. Né? E você ilustrou com 2 casos interessantes. Um foi o do Suruí, que estão tendo dificuldade de viabilizar o projeto, e a justificativa de potenciais parceiros é que não existe uma clareza, né, na definição quanto à titularidade do carbono, etc. Então, isso vai na mesma direção. Uma coisa que você falou, que adiciona um elemento novo, que já foi apresentado antes, foi a dimensão dos estados, que têm participado pouco de discussões em Brasília e, ao mesmo tempo, tem dado passos, o que pode criar mais adiante um problema que é uma falta de coordenação, um Estado abordando essa questão do RED de forma diferente de outros. Isso é
algo problemático. Com relação à Estratégia Nacional de Rede, uma informação que eu colhi de uma das pessoas do Ministério que está liderando esse assunto é que eles estão atualmente com a Estratégia Nacional pronta para discussão entre os ministérios. Não sei se a Fernanda tem essa mesma informação, e que eles, após o alinhamento com os outros ministérios, aí eles vão fazer uma abertura de um debate mais, enfim, livre aí com outros atores na sociedade. Isso dito, suposto, passo ao Vitor Salviati, que é coordenador de projetos especiais da Fundação Amazônia Sustentável, e especialmente dessa área de carbono. Então, Vitor. Obrigado, Virgílio. Obrigado, IED, pelo convite, pela organização do evento. Pegando a fala dos nossos colegas aqui, eu acho que a introdução é: enquanto ainda não se tem a regra do jogo, alguns atores, algumas instituições, elas fazem acontecer, né? Então, a minha fala aqui é baseada nos possíveis arranjos institucionais, financeiros institucionais e financeiros, para fazer com que o RED chegue lá na ponta e aí faça acontecer o tema dessa palestra, que é a conservação e a redução da pobreza. O exemplo que eu vou trazer na verdade 2 exemplos. O primeiro é um exemplo muito interessante, 3 aliás, né? O primeiro exemplo muito interessante da conservação internacional, que é o Fundo Caiapó, que, se eu não me engano, ele foi, apesar de eu achei que já tinha sido lançado, mas ele teve um evento na quarta ou na quinta-feira. O Fábio Scarano, que é o diretor da Conservação Internacional, lançou, discutiu sobre o Fundo Caiapó, que basicamente pegar o dinheiro que o Mariano comentou do Fundo Amazônia, que foi uma doação do governo da Noruega e um pedacinho do governo da Alemanha também, e aplicar isso em redução de emissão sem ter o lastro de carbono. Então, não é aquele sistema onde você tem um carbono custa $5, o carbono dentro de 1 hectare é tantos toneladas, esse tipo de coisa. O objetivo do Fundo Amazônia, especificamente agora do Fundo Caiapó, da Conservação Internacional e do FUNBio, é você ter projetos dirigidos por resultados. Perdão, estava pensando em outra língua. Dirigidos por resultados. Então, você não tem os resultados baseados em carbono, que nem nós temos, por exemplo, no projeto Juma, que nem tem no Suruí. Você tem resultados. Então, você tem a taxa de desmatamento pura e simples do PRODES, que o Oswaldo comentou, que é uma tecnologia que o Brasil tem, que a gente está tentando exportar isso para outros países, principalmente na África. Então, você pega essa fotografia no T0 e pega a fotografia no T1, daqui 3, 4, 5 anos, e aí você vê, teve redução de desmatamento? Teve. Então, está aqui seu cheque para você continuar implementando suas atividades. Segundo arranjo institucional que a gente tem é do próprio Fundo Amazônia, aonde ele, através desse dinheiro doado pelo governo da Noruega e Alemanha, ele disponibiliza dinheiro para atividades de conservação e melhoria de vida na floresta. Não só RED, pura e simplesmente, ou seja, projetos de carbono, mas também projetos de cadastro ambiental rural, projetos de regularização fundiária, que é um problema muito agudo no Brasil e muito mais ainda na Amazônia brasileira, aonde você não sabe, pelo menos eu, antes de trabalhar na fundação, trabalhava na consultoria, e eu acredito que os demais amigos aqui também devem ter sofrido isso. Chegava pelo menos 2, 3 vezes por semana alguém falando que era dono de alguma terra em algum lugar no Brasil e falava que queria fazer um projeto de RED, aí você ia ver, pegava as coordenadas e punha lá no Google Earth, que era uma ferramenta mais utilizada, a terra caía no meio do Atlântico, ou caía na Venezuela, ou caía exatamente onde é uma reserva estadual, entendeu? Então, a falta de regulamentação que foi comentada, ela faz com que a gente não tenha critérios para que estabelecesse o que é bom e o que é ruim. E aí tem os oportunistas que fazem com que esses arranjos institucionais, apesar de serem bons no papel, eles podem ser destoados e causar ruído em cima deles, né? E mais importante do que isso é a gente ter o RED, aí sim, a conservação da floresta, como uma ferramenta que incentiva e implementa atividades públicas ou políticas públicas. Que, como, se não me engano, foi a Fernanda que comentou, que foi o Oswaldo, que o RED, a conservação da floresta, é uma política pública, sendo ela numa área
pública ou numa área privada, ela tem que ser coordenada, ou pelo menos tem que ter o papel atuante do Estado ou da federação que seja. E a gente acredita dentro da Fundação Amazônia Sustentável que a gente não consegue conservar a floresta sem dar condições mínimas para as pessoas que realmente trabalham na floresta ou vivem na floresta possam viver bem. Tem um amigo meu que trabalha no órgão ambiental lá do estado do Amazonas que ele fala que a gente, nos nossos laptops e lá ou em Manaus ou em São Paulo, onde quer que a gente esteja, a gente brinca de conservar. Quem conserva de verdade são as pessoas que estão lá, que acordam às 5h30 da manhã, que vão lá pegar a enxada, que vão pescar, que ficam até lá 7, 8 horas da noite trabalhando. Essas pessoas realmente conservam. O que eu, pelo menos, vou falar por mim, o que a gente faz é tentar ajudar e criar mecanismos para que elas possam fazer isso e viver bem, né? E o RED tem essa possibilidade porque o RED tem um mecanismo de mercado embutido nisso. Então o RED ele cria essa ponte do mercado, do setor privado com a ponta, com as pessoas que moram na floresta. Aí pegando um gancho do Mariano, a atividade ou a falta de regulamentação faz com que essa atividade seja prejudicada, porque assim como nós temos investidores que não querem investir em RED porque está todo o ônus do lado na balança deles. Ontem a gente estava num painel, do BNDES, dentro do painel do MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e aí um negociador europeu falou assim, olha, a floresta não vai entrar na Europa, tira o seu carinho da chuva, porque a gente não vê como que a gente vai proteger uma terra que era para ser protegida, ou proteger uma terra que governo tem a obrigação de proteger. E a gente acha que não é assim, né? O discurso ele tem que ser ao contrário. A gente tem que criar mecanismos, instituições, sejam elas ONGs ou empresas ou consultorias, aliada com o setor público, que são eles que implementam ou dão ferramentas para a implementação de políticas de conservação e redução da pobreza, para que a gente possa trazer a conservação aliada à redução da pobreza. E sem também ter o ônus de ficar dependendo de uma boa vontade de algum parceiro ou de algum amigo que gosta da Amazônia, que vai lá e doa algum tipo de dinheiro. Isso, finalizando, a FAS tem esse exemplo porque a FAS, através da sua transparência e das suas ferramentas de governança, ela tem parceiros institucionais e parceiros financeiros, como, por exemplo, o Banco Bradesco, o Merit, que é no caso do projeto do Juma, dentre outros. A Coca-Cola é o próprio governo do estado. E aí quem quiser saber mais, nós temos um stand lá fora com informações e dá para a gente conversar mais sobre isso. Minha mensagem era mais ou menos essa, Virgílio. Queria agradecer ao Vitor. Uma das coisas que o Vitor colocou de novo nesse debate aqui é essa questão da aceitação dos créditos na escala internacional. E esse debate que ocorreu ontem no BNDES foi muito interessante por causa disso, porque era um painel de alto nível que está revisando o MDL. E aí a dúvida é, o RED deve entrar no novo MDL ou não? Né? E aí existe muitas vezes a visão de que aquilo que já é obrigação legal não deve ser objeto de crédito. E aí isso afeta não só a unidade de conservação e terras indígenas, mas também reserva legal. E isso é uma discussão que talvez valesse a pena depois aproveitar o debate. Nós tínhamos previsto no desenho desse projeto ter alguém que falasse exatamente a partir do olhar de quem vive no meio da floresta. Era o Almir Surui, que por um motivo que não sabemos bem ao certo, não chegou e estava confirmado. E eu queria usar o tempo do Almir para convidar uma pessoa que é o Marquinhos, que está aqui, que é o presidente da Associação de Moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Madeira, no Amazonas. Se quiser vir à frente, o Marquinhos pode sentar aqui. Ele fez uma apresentação no BNDES, foi ontem, né, João? Aproveito aqui para reconhecer a presença do João Teza, que é o superintendente técnico aqui da Fundação. Fizeram uma apresentação ontem no BNDES e eu pedi para que ele traga um pouco aí da voz de quem está vivenciando na prática um projeto de RED, que é o projeto lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Madeira, onde implementa-se o programa Bolsa Floresta. Então, Marquinhos, por favor. Boa tarde a todos e a todas.
Tá. Meu nome é Marquinhos Torres, eu sou presidente da Associação de Moradores da RDS do Rio Madeira. Nós temos um grupo aqui de 15 presidentes de unidade de conservação. Não torcemos para a Holanda, mas a camisa aí, todos camisa amarela. Falar um pouco sobre o programa Bolsa Floresta dentro dessas 15 unidades de conservação. A Fundação Amazônia Sustentável, através do programa Bolsa Floresta, ela já trata essa questão de REDD. Já passa essa ideia de redução do desmatamento, da questão da emissão de CO2 para a atmosfera. E isso já tem dado resultado. A gente os números mostram que dentro das unidades de conservação atendidas pelo programa Bolsa Floresta, isso já vem dando resultado. O nosso medo, nós já mostramos para o mundo que a gente sabe cuidar da floresta. Nós que moramos lá, que acordamos cedo, como o Vitor falou, a gente sabe cuidar da floresta, do nosso jeito. A nossa preocupação é, será se vamos ser castigados por isso? Porque o mundo se volta para essa questão ambiental. Todo mundo fala em preservar. E tem muita gente que fala isso e esquece que lá dentro da floresta tem um morador. Tem uma mãe, como já foi falado em palestras anteriores, que precisa alimentar o seu filho, que precisa tirar um peixe do lago para alimentar o seu filho, que precisa derrubar uma árvore, porque lá nós não fazemos casa de tijolo, a gente faz a casa de madeira. Então, a nossa preocupação também é essa. Através do programa Bolsa Floresta, a gente tem mudado muito a vida desses moradores. Muito a vida desses moradores. Nós temos o programa Bolsa Floresta composto por 4 linhas, seria assim: o programa Bolsa Floresta Renda, o programa Bolsa Floresta Social, o familiar, que é o que dá um cartãozinho que a pessoa recebe R$50 por mês, e uma pequena porcentagem vai para a associação, o que faz com que nós estejamos aqui usando esse recurso, a gente venha para cá. Hoje, dentro das unidades de conservação, uma média de 140 mil por ano, 140 mil reais para 8 mil famílias. É muito pouco. E com esse pouquinho que a gente consegue administrar, a gente já faz muita coisa. A gente já consegue ficar satisfeito quando um agricultor diz que um microtrator conseguiu tirar o paneiro da costa dele, porque ele ia buscar castanha a 4, 5 horas de distância com o paneiro na costa. Então, isso é muito gratificante para a gente. Quando a gente ouve um agricultor... Explica o que é um paneiro, que nem todo mundo sabe. Um paneiro. Paneiro é uma bolsa dessa daqui, só que do nosso jeito, né, feita de cipó, que o cara traca aqui pelas costas e coloca até 100 quilos na costa. E quando ele mostra a mão dele, olha, a minha mão melhorou porque eu tirei o cabo do terçado, eu tirei a mão do terçado através de uma roçadeira que consegue fazer um trabalho mais... Uma roçadeira, você roçando com uma roçadeira, você faz um trabalho de 5 homens no dia. Então isso é muito gratificante para a gente. Nós moramos num estado que tem muita água, só que não tem água dentro de casa. Agora está até tendo, né? Porque teve a enchente no Amazonas, está até tendo. Mas na época da seca, a água fica longe de casa. Então as mulheres, que geralmente são as mulheres, que vão lá buscar água para fazer comida, para cuidar da casa. Então a água fica longe. Então a gente tira o balde da cabeça quando o programa Bolsa Floresta coloca um motobomba para puxar água lá do rio e colocar dentro da casa. Então isso é muito gratificante para a gente. A gente mostra que está dando certo. Está dando certo. E esses mecanismos, a questão do REDD vai conseguir buscar recursos para ser aplicado na floresta amazônica, para ajudar a conservar a floresta amazônica. A nossa preocupação é esses recursos podem não chegar lá na ponta. Então, quando se pensar em elaborar um projeto, elaborar para que o recurso chegue realmente onde precisa. O programa Bolsa Floresta chega dentro do Igarapé do Braço Grande, lá na mão da dona Raquel, é longe. E o nosso longe não é viajar 12 horas de avião, não. É viajar 27 horas no rabeta. Esse é longe. Ô Marquinhos, explica o que é um rabeta. É verdade. É porque eu sou do Amazonas e é um negócio. Rabeta é uma canoa, né, professor? Uma canoazinha que tem um motorzinho na polpa.
aí você consegue guiar aqui o motor. Então isso é um rabeta. Então o programa Bolsa Floresta já mostrou que ele consegue chegar lá na ponta, lá no final. E a nossa preocupação é que esses projetos, todo mundo fica de olho neles, capta um monte de recurso e esse recurso não chega lá na ponta. Lá naqueles que realmente já provaram para o mundo que sabem conservar a floresta. Por enquanto isso, obrigado. De fato, é um outro mundo, né? Paneiro, rabeta e etc. O que é mais chocante é o isolamento, né? As distâncias, é uma coisa impressionante. Está aqui o seu Edivar, que é lá do Cujubi, e o nosso amigo que é do Gregório, né? Que gastou 5 dias de rabeta da última vez que foi a Manaus, não é isso? Para chegar até a cidadezinha, que é Irunepé, para de lá pegar um avião. 5 dias no rabeta, que é um fusquinha, um motorzinho pequenininho, barulhento, né? Barulho medonho. Fusquinha do meio do mato, assim, né? O fusquinha da água. Mas eu acho que é importante esse depoimento e só agradeço ao Marquinhos que fez uma fala de improviso e só dando uma estruturadazinha. O que são 4 componentes, né, Marquinhos? Então o Marquinhos falou de várias coisas. O Prof. Floresta investe no programa de geração de renda e aí a geração de renda está ligado com roçadeira, secador de cacau, sistema agroflorestal, manejo de madeira de pesca, pirarucu, essas coisas, e depois na área social aí está a água, a ambulância, que é um outro termo também amazonense, não é ambulância, é ambulância, porque tudo é por água, então tem as ações na área social e depois na área de organização. Bom, muito obrigado, Marquinhos, e com isso eu queria abrir agora, encerrar essa parte de fala e temos aí 20 minutos para um debate. Eu vou pedir para que vocês, que a gente faça uma rodada rápida de perguntas e pedir para que sejam bem breves nas perguntas, sem grandes falações, para que a gente possa ter a maior diversidade possível. Então, eu vou colher aqui várias perguntas, pedir para perguntas assim, de 1 minuto, bem direto, uma pergunta mesmo, a começar pelo nosso decano aqui, o Jean de Bois. De fato, o rabeto é um motor de pó com rabo comprido. A minha pergunta é a seguinte: qual é a perspectiva de modificar, de melhorar as políticas com relação ao desenvolvimento agroflorestal no Brasil? Porque hoje em dia, para iniciar um processo de capitalização a nível de quem pratica agrofloresta, é plantar madeiras. Porém, devido à legislação atual, o pequeno produtor é tentado a plantar exóticas e não nativas. Eu acho que a gente deveria convencer as autoridades que eles estão errados, porque plantando nativos e autorizando a exploração vai salvar muito menos o meio ambiente que plantar eucaliptos. Tá certo, tá ótimo. Bom, eu vou colher várias perguntas, depois a mesa, eu queria pedir a todos da mesa aí para anotarem as questões e depois a gente faz uma rodada rápida. Então, aqui na frente, depois aí atrás. Oi, Jorge Vivan, CPDA Rural do Rio. Qual seria o papel que vocês... Pergunta para a mesa, assim, os projetos demonstrativos, o PPG-7, né? O PPG-7 tinha essa ideia de ser um projeto piloto e de ter, buscar inovação e apontar políticas públicas futuras. O PPG-7 acabou, e, no entanto, tem muita inovação acontecendo ainda. E o que vocês imaginam que poderia substituir o papel que foi do PDA, que foi do Provasa, né? Assim, de achar inovação, estudar ela, analisar, dizer aqui está um elemento importante para uma futura política pública. Tem um lugar para isso nas políticas públicas do Brasil? Tá ótimo. Obrigado. Aqui atrás. Bom, são 3 perguntas. A primeira é sobre a alocação... O seu nome e instituição, por favor. Ok. Meu nome é Joyce Monteiro, sou da Embrapa Solos, aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho 3 perguntas para a mesa. A primeira é sobre a alocação, o conceito de estoque fluxo, se pudesse falar um pouquinho.
A segunda é a questão da Mata Atlântica versus Lei da Conservação da Mata Atlântica versus RED. Se vocês pudessem tecer algum comentário, como que vocês veem isso? Eu sei que está fora das nossas metas aí do governo, mas já é um bioma bastante impactado, né? Que tem uma redução histórica. E aí, fazendo um link, aproveitando a dica do Dr. Vigílio, aí, com a legislação, com a questão do como nós vamos incentivar o pagamento para cumprir a lei, nós vamos contar com a sociedade para ajudar, com a sociedade, com o governo, em várias instâncias, para ajudar o cumprimento da lei em termos de... E aí eu pensei no Código Florestal, pensei no ICMS verde, pensei nas reservas legais, enfim, todas essa polêmica. Tá ótimo, obrigado. Aqui na frente, João Teza. Boa tarde, João Teza, da Fundação Amazônia Sustentável. A pergunta vai para a mesa, para o Estela, para a Fernanda, para o Vitor, para o Mariano. Todo mundo falou da dificuldade de se implementar efetivamente a política, quer dizer, a gente não consegue colocar na prática institucional do país a regulamentação, o RED, algo que já vem sendo discutido do ponto de vista científico há algum tempo e não consegue implementar isso na prática do ponto de vista institucional. E o Brasil é um dos líderes desse processo de frear o RED. E aí a pergunta é, na opinião de vocês, o que é a grande motivação do Brasil como país para evitar e para atravancar tanto a política de RED? Sua pergunta é no sentido da política de RED internacional, né? É o Brasil, Sim. país... Nas negociações, a gente nem avança internamente, nem avança externamente. Na opinião de vocês, qual é a razão pela qual se tem essa postura? Tá ótimo. Uma última para enterrar, era 5? Pois não. Boa tarde, estou ligado na Universidade de Cambridge. Ouvimos falar muito dos problemas de transferir recurso de uma escala para outra, atravessar as escalas e chegar o dinheiro até o ponto de uso onde seja necessário. Queria saber do grupo como um todo, se existe já institutos adequados, suficientes agora, que podem empurrar isso, ou se precisamos realmente de novos institutos que podem criar um sistema que permite recursos sejam transferidos nas outras escalas para o ponto de uso. Se precisamos de novos institutos, o que já tem é suficiente, só precisa ser fortalecidos. Tá ótimo, acho que temos aqui bastante coisa para a mesa. Só que eu vou pedir para cada um ser bem econômico nas respostas. Talvez pudesse direcionar a questão primeiro do João, o seu posicionamento do Brasil na esfera internacional, para Fernanda, que tem acompanhado tanto na esfera nacional quanto internacional o debate. Qual que é a razão pelo posicionamento do Brasil, ou do posicionamento do Brasil, que não é muito pró-RED na esfera internacional? Enfim, fiz uma tese de doutorado sobre isso, mas não vou ler ela aqui não, vocês podem ficar tranquilos. Eu acho que a gente tem que situar essa posição no contexto histórico. Quando o Brasil tinha essa posição realmente de negar que as emissões oriundas de desmatamento eram emissões antrópicas, até o ponto de dizer que elas eram emissões naturais, qual que era o contexto doméstico do Brasil? Essa posição data de quando Kyoto foi negociado, de 1995 a 1997. Em 96 a gente teve dois grandes picos de desmatamento, um foi em 96, outro foi em 2003. Então esse pico aconteceu em 96. E naquele momento, era um momento histórico também, no qual o Brasil estava lidando com a questão da inflação, né? A ausência de Estado na Amazônia também não era uma coisa premeditada nem nada, era o fato do país estar lidando com a sua situação financeira, que naquele momento era bastante complexa. Então, explica-se muito facilmente por uma posição soberanista, realmente, de negar e não querer incluir as florestas no regime do clima para não estar sujeito
a dizeres internacionais sobre aquilo, ou interferências, né, mesmo que não físicas, mas políticas, sobre essa questão. Depois você vai acompanhando a evolução dessa posição, você vê que em 2006 o Brasil já apresenta uma proposta no âmbito da Convenção do Clima de um fundo internacional para compensar os países pela redução do desmatamento, que passou a ser o espelho doméstico desse fundo, passou a ser o Fundo Amazônia, que é considerado uma iniciativa pioneira no mundo inteiro. Há ainda uma dificuldade com as posições de mercado, e a posição do Brasil reflete a mesma posição que está sendo colocada aqui nessa conferência, que é uma posição negociadora dos países em desenvolvimento, de quererem que os países ricos ou os países mais avançados assumam compromissos e os países em desenvolvimento, num primeiro momento, não assumam. Agora, a gente sabe que o mundo de hoje não é o mundo de 97. O Brasil hoje é a 6ª economia mundial, então esse discurso, no mínimo, no meu entendimento, um pouco contraditório. E, enfim, agora o Tassa, que faz uma metáfora uma vez muito interessante de que o Itamaraty é como se fosse um petroleiro, né? Enorme e que se move muito lentamente, e tem uns barquinhos que ficam tentando puxar para lá e para cá. Agora, para o petroleiro mexer, é bastante complicado. Então, a gente vê avanços. Tem avanço, sim, na posição desde de 97 até 2006 em diante, que o Brasil começa a, inclusive, querer propor formas, né? E isso vem da sociedade civil e é encampado pelo governo, mas a gente ainda não teve uma mudança, assim, revolucionária. E eu não vejo isso no curto prazo, justamente pela situação da Convenção do Clima, né? Dá outro evento desse se a gente for discutir. Tá bom. Obrigado, Fernando, por ter economizado e reduzido a tese em 2 minutos. E recomendo a todos que leiam a tese da Fernanda, no NB, não é? No NB. O NB. Deve estar disponível no website. Pergunta de estoque e fluxo. Quem prefere? Oswaldo ou Mariana? Oswaldo. Qual era a pergunta do estoque e fluxo? Foi a Joyce da Embrapa perguntando para esclarecer um pouco mais qual que é a lógica. Quando essa questão do RED, quando você analisa simplesmente, o RED ele é totalmente voltado para redução de fluxo, redução de desmatamento, fluxo de gás carbônico para a atmosfera. Então, se você faz um histórico do desmatamento na Amazônia, eu tenho 3 grupos diferentes. Aqueles estados com altas taxas históricas de desmatamento, como é o caso do Mato Grosso, né? E na outra ponta, no lado extremo, estados com baixíssima taxa histórica de desmatamento, como o caso do Amazonas. Então, se eu fizesse um regime, uma avaliação do RED apenas pela ótica do fluxo, né, estados como o Amazonas iam ficar de fora da mesa de negociação, porque não estaria diretamente relacionado a ele, né? Então, há alguns anos atrás, esse conceito de estoque-fluxo, ele foi cunhado justamente para trazer todos os estados para a mesa de negociação. Na época, o Fórum dos Governadores da Amazônia, né, para pressionar o governo brasileiro para dar mais atenção ao RED, e aplica um conceito que considera não só o fluxo, mas como a floresta em pé também, né? Então, você faz uma metodologia de divisão de benefício, vamos dizer assim, onde você calcula o desmatamento evitado na Amazônia inteira, daí você divide esse desmatamento entre o que foi reduzido de desmatamento e o que foi mantido de floresta em pé. Então, é simplesmente uma abordagem de contabilidade de emissão que permite fazer uma distribuição, não que remunere também, o que dê um prêmio para aqueles estados que historicamente não desmataram, mas que se não tiver uma política pública orientada para eles, inevitavelmente o desmatamento chega lá. Se eu focar só nos estados com taxas históricas de desmatamento elevadas, eu reduzo o desmatamento ali e o desmatamento aparece em outros lugares. É mais ou menos o que a gente vê hoje, né? A gente comemora a redução do desmatamento na Amazônia, né? A gente tem que comemorar.
mas a gente esquece de contabilizar o desmatamento no Cerrado e o desmatamento na Caatinga, né? Muito do desmatamento que deixou de ser feito na Amazônia, principalmente por causa das ações de comando e controle, eles foram deslocados para outros biomas que não estão tão na ótica da mídia e da opinião pública, né? Então, é a necessidade de ver o conjunto e não apenas os casos e os pontos isolados. Obrigado, Oswaldo. A pergunta do Jean de Barros sobre plantio de espécies nativas e exóticas em sistemas agroflorestais. Pedi para o Mariano, que está envolvido com a Puí, né, a terra da terminativa, e dar sua impressão sobre isso. A pergunta era sobre por que não facilitar o plantio de nativas, o que às vezes leva pequenos agricultores a se envolver mais com plantio de teca, por exemplo, que é uma coisa que hoje é plantada lá, para não ter o risco de amanhã uma licença ambiental virar um obstáculo para colher a madeira daquela árvore que foi plantada. E vou pedir para o Marquinhos também comentar um pouco esse mesmo assunto, viu, Marquinhos? Porque vocês também têm áreas lá que vocês estão plantando de um lado teca, ou então às vezes cacau, né? E como é que isso está sendo visto por vocês? Tá, na verdade eu captei um pouco mais dessa pergunta também, a Joyce comentou uma coisa sobre, né, qual que é a política que está sendo discutida para isso. E aí eu entendi que não era só a SAF também, mas também a política de conservação florestal. Por que temos políticas ineficientes nessa área? E qual seria a melhor abordagem política? A minha visão é que, enfim, são muitas políticas, né? Talvez esse seja um dos problemas. A gente tem muitas políticas, uma para tratar de cada coisa, e o foco que eu gostaria de dar no meu comentário aqui é mais sobre a necessidade, e acho que um caso de sucesso que a gente tem visto, é a necessidade de definir qual que é a melhor escala de implementação das políticas, né? Então, o Marquinhos deu um depoimento interessante de por que ele falou que, no caso do Bolsa Floresta, a coisa está acontecendo bem. Porque provavelmente quando ele tem alguma reclamação para fazer, ele talvez não pegue 5 dias de rabeta que nem o Cedivar, mas ele consiga achar alguém da Fundação Amazônia Ocidental para ele conversar facilmente. E no caso de políticas historicamente que sempre foram ambientais, que sempre foram implementadas no nível federal, muito provavelmente ele não teria com quem falar. E assim é a situação de muitos outros. Então um processo interessante que começou na Amazônia recentemente foi, mais especialmente acho que em 2006, com o Pacto Federativo, foi a descentralização das funções de implementação da política florestal para os estados. E agora tem estados como o Pará que estão fazendo isso inclusive para municípios. E eu acho que é uma estratégia muito boa, porque quanto mais você se aproxima daqueles que se relacionam com essas políticas, mais você consegue saber se está funcionando ou não. É o mesmo caso de alguém aqui, não sei, no Rio de Janeiro, qual que é uma situação que a gente pode comparar, mas talvez você querer falar com a prefeitura, ou enfim, ou no caso de algum serviço, ter que falar com uma superintendência que está em Brasília. Então isso é muito difícil, eu acho que o caminho está passando por aí, essa descentralização, e uma coordenação. Importante também que a descentralização não vire uma grande, anarquia, onde cada um faz de um jeito. Tem que ter diretrizes e pro RED da mesma forma, tem que ser estabelecidas diretrizes que sejam seguidas na escala que for mais efetiva. Acho que esse é um ponto. Logicamente, algumas coisas não vão ser descentralizadas, né? Não dá para passar para uma prefeitura municipal de uma hora para outra o poder de fazer a fiscalização, que envolve bandido às vezes, tem que ter arma, exército e tal. Então, algumas instâncias vão ficar no nível federal, mas à medida que a gente consegue descentralizar as funções para escalas menores, eu acho que o nível de efetividade das coisas aumenta muito. E em muitos casos, quando a gente fala de RED, isso envolve também instituições não totalmente públicas, que nem é o caso da FAS, que foi uma instituição privada que recebeu a atribuição de implementar um programa lançado pelo governo. Então, esses arranjos mais inteligentes e mais eficientes que eu acho que a gente tem que buscar para a implementação das políticas na Amazônia, que é um desafio logístico para qualquer coisa. Então, não dá também só para cobrar o governo federal por não ter um escritório em cada beiradão, porque realmente é uma área muito vasta. Marquinhos, por que não plantamos mais árvores lá no Rio Madeira? A gente já está plantando junto com... A gente está fazendo SAF junto com cacau, né? A gente está plantando andiroba, mas as árvores que estão sendo plantadas ainda em pequena escala, elas não são para comercializar a madeira em si. Por exemplo, a andiroba é para extração do óleo da andiroba. E o cedro, por exemplo, ele é para ajudar, até para fazer a casa, quando estragar a madeira, ele tem lá um cedreiro. A gente não está pensando ainda em plantar madeiras para comercializar
a questão da madeira em si, mas assim para a extração de óleos, extração de e a própria subsistência. Não pensamos ainda muito grande, talvez até porque na nossa região, no nosso caso, ainda não seja uma necessidade. Nós temos centenas de hectares de madeiras intocáveis. Então, acho que ainda dá para trabalhar o manejo florestal comunitário aí, antes de pensar isso. A gente não pensou ainda essa questão. E só, me adiantando um pouquinho na pergunta aqui, se já existem instituições que possam levar esse programa até a ponta, o exemplo é a Fundação Amazônia Sustentável. Então, no nosso caso, existe uma instituição que pode captar um recurso lá fora e colocar esse recurso lá dentro. Hoje, qualquer um de nós, presidente da associação, e a grande maioria dos comunitários, elas sabem, por exemplo, por que a Fundação aplica só R$140 mil por ano, em média, para cada unidade de conservação. Por causa da transparência. Então, a gente sabe por quê. A gente não se pergunta mais, por que 140 e por que não 500 mil? A gente sabe os motivos disso. Então, a gente sabe por causa da transparência que tem. Então, adiantando um pouco a pergunta, eu acho que a Fundação Amazônia Sustentável é um exemplo de instituição capaz de fazer esse recurso chegar lá na ponta. Ótimo. Essa fala do Marquinho abre o espaço para duas últimas perguntas, que primeiro feita aqui pelo colega da UFRJ, sobre o PDA, né? Quem é o substituto do PDA, PPG-7, etc., no financiamento de pequenos projetos lá na ponta. Para quem não conhece, o PDA é um componente que existiu há algum tempo, executado pelo Banco do Brasil, no PPG-7, e apoiava pequenos projetos de inovação tecnológica na Amazônia e na Mata Atlântica, né? Mais na Amazônia do que na Mata Atlântica. E depois a pessoa de Cambridge lá perguntou algo parecido sobre o modelo institucional, né, para gerenciar os recursos e como fazer com que esses recursos cheguem na ponta. Eu pedi para o Vitor comentar isso aí à luz da experiência que ele tem. Continuando o depoimento do Marquinho, essas instituições onde é o veículo onde você tem o dinheiro do setor privado ou de fundos e leva isso para a ponta, tem que ser uma instituição, ou deveria ser uma instituição onde você tem baixos custos gerenciais, ou seja, não se pode gastar a cada $100 que você capta ou você consegue garantir no fundo, você gaste $50, $60 com pessoal, com consultoria ou com processos burocráticos. Um exemplo, de novo ainda na fala do Marquinhos, é a FAS, né, a Fundação Amazônia Sustentável, onde a gente tem perdão, mais de 90%, 93% da receita vinda do setor privado. Então, de nossos parceiros privados. Desse montante, 74% são colocados na ponta, ou seja, para comprar rabeta, para comprar ambulância, para incentivar, ainda já pegando a pergunta do professor da Federal do Rio, distribuindo essa renda, esse dinheiro em pequenos projetos, seja ele para plantação de cabruca, ou cacau, ou alguma outra cultura, ou para coleta de castanha lá na reserva do Juma, ou para fazer turismo comunitário lá na reserva do Rio Negro, ou para artesãs lá no Mamirauá, enfim, você incentivar cadeias produtivas sustentáveis, distribuir a renda, o dinheiro do setor privado dentro desses pequenos projetos, de maneira eficiente, de maneira clara e de maneira prática, que não precisa, coitado, o Marquinho lá, que está tanto tempo lá longe lá de Manaus, ele precisa trazer um papel para eu ver se o projeto está bom ou não. A gente faz reuniões periódicas junto com a comunidade, onde a gente vê os anseios da comunidade, discute com eles os investimentos, e aí sim a gente pode ver se isso vale a pena tecnicamente, financeiramente e ecologicamente também, né? Que a gente também não vai construir ou fazer alguma coisa que vá denegrir a floresta. Para encerrar as falas aqui, a Fernanda queria fazer um último comentário breve. Eu acho que eu queria só acrescentar a essa questão é uma questão com a qual a sociedade civil também está super preocupada, que você tem todo um acúmulo ali no PPG-7 e, de repente, o PPG-7 acaba, né? E a gente
começa com outras políticas, assim, de certa forma, reinventando a roda. É uma coisa que a gente tem sempre botado na mesa de discussão. E a gente, enfim, ficou muito feliz de saber que a GIZ, a cooperação alemã, está prestando uma consultoria ao Fundo Amazônia, e eles têm justamente essa missão de trazer as lições aprendidas para o aproveitamento do Fundo Amazônia. Eles ontem anunciaram que fizeram um convênio com o Banco do Brasil justamente para operar pequenos projetos, assim como era a questão do PDA. Então a gente vê que, enfim, isso está sendo agora objeto de preocupação, é uma questão com a qual a gente se preocupa. E eu queria passar por duas questões que foram colocadas ali pela colega da Embrapa, que eu achei importantes. Ela levantou a questão de Mata Atlântica, né? E a gente tem também dito isso, quando a gente participa das discussões sobre a Estratégia Nacional de Rede, a gente tem colocado da importância de olhar o Brasil como um todo e não olhar um só bioma. E a gente ficou muito feliz de saber que os dois pilares da Estratégia Nacional de Rede, um é a questão da redução do desmatamento e outra é a questão da restauração florestal, que é exatamente, né, o plus do Red Plus, e aí é exatamente a prioridade para a questão da Mata Atlântica. E também você tinha feito um comentário sobre a questão de vamos pagar para cumprir a lei. Enfim, na minha visão, eu acho que a gente tem que trabalhar com incentivos e investimentos. E eu acho que para o caso do cumprimento da lei, a gente não deve fazer investimento, mas deve promover incentivos. Enfim, era isso. Tem uma pessoa também que veio de muito longe e está querendo falar, dar uma mensagem a Valcléia. Na realidade, era só para complementar a fala do Marquinho. Quando ele fala sobre a questão dos investimentos, desculpa, meu nome é Valcléia, coordenadora geral do programa Bolsa Floresta, mas eu também sou uma pessoa que vim de uma comunidade remanescente de quilombos, talvez por isso me dedique tanto com relação a esse programa. E dizer até na fala do Marquinhos, quando ele fala dos investimentos do programa e que isso chega lá na ponta, e a média que ele usou, é porque o programa ele tem 2 componentes, 4, e 2 são investimentos diretos na comunidade, e que essa média de 140 é uma média que nós tiramos baseado nas 14 unidades de conservação que a gente atende. Mas Mamirauá, por exemplo, onde o Alcione, que está ali sentado, é o presidente, o investimento no componente renda, ano passado, foi de R$1.063.000 só no componente Bolsa Floresta Renda. Então, só para ter o entendimento de que é proporcional o investimento ao número de famílias que tem em cada unidade de conservação das 14 que nós atuamos atualmente. Era isso. Tá ótimo. Mais informações no site. Tá ótimo, obrigado, Valcléia. Bom, queria só concluir, o tempo já está estourando, com alguns comentários aqui. Primeiro, acho que a fala de todos reforçou a necessidade de termos um marco regulatório de rede, né? Isso na esfera nacional e internacional. E isso já está passando da hora há muito, né? Se nós tivéssemos resolvido isso há 5 anos atrás, provavelmente nós teríamos um outro cenário. Então, infelizmente, os governos nacionais e as negociações no âmbito da ONU têm sido muito lentas nisso. Então, acho que existe um consenso de todos aqui que precisamos andar mais rapidamente com essa agenda. A pior coisa que existe é a ausência desse marco regulatório. Isso cria confusão, insegurança e eventuais problemas no futuro. A segunda questão que surgiu em algumas intervenções do plenário foi essa questão do veículo institucional. Isso tem que ser muito bem pensado. Aproveitar as experiências do PPG-7, do PDA, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, e fazer com que isso seja utilizado pelo Fundo Amazônia, que hoje é talvez o veículo na escala nacional mais importante, como uma referência. E, por fim, a experiência essa que temos no Amazonas com a Fundação, que tem vários caráteres aí, ou várias características inovadoras, especialmente de baixo custo de gestão e muita capacidade de chegar na ponta. O tema é um tema comprido e apaixonante, seguramente poderíamos gastar todo dia e temos uma plateia com um olhar atento, isso significa que se abrisse aqui para perguntas, provavelmente a gente teria um outro tanto. Mas isso dito, eu queria convidar a todos para conversar com os panelistas que estarão ainda aqui durante alguns minutos, enquanto eles não desaparecem aqui pelo Rio de Janeiro e pela PUC, né? Então, eu estimularia a todos que perguntassem individualmente aqui aos nossos palestrantes, e eu queria agradecer a todos por uma sessão muito rica. Muito obrigado.
Eu tenho aqui alguns anúncios, por favor. Todas as sessões que estão nominadas LI 54 no programa, elas são agora K102, quer dizer, é o prédio Kennedy. Então, acho que saiu do prédio L para o prédio Kennedy. Tem informações sobre isso afixada nos lugares de informação. Tá bom?